Foi. Posso iniciar, então? Beleza. Então, oficialmente, agora, boa tarde a todos. Hoje nós vamos ter a nossa oficina de pitch. É muito importante, a última etapa aí do processo de aprendizado de vocês. É a hora que vocês vão abstrair e absorver, né? Absorver, na verdade. Absorver os ensinamentos para que vocês possam, então, ir para rodadas de investimento, vender a ideia de vocês. A gente tem como praxe de convidar a Natália Pegoraro, que ela é especialista em marketing, já participou de outras edições do Startup Garage. Hoje ela está em Lisboa, trabalhando de lá. Então, obrigado aí por estar essa hora aí com a gente, dando seus ensinamentos a nós. A Natália, ela é empreendedora, mentora e especialista em branding e em marketing. Ela participou de programas de inovação e liderança nos Estados Unidos e já foi case no Google e no MIT. Nada mais, nada menos que isso. Apresento, então, a Natália Pegoraro. Passo a palavra para ela para que ele dê início aí à mentoria. Muito obrigada pela apresentação, me senti muito chique. Obrigada de novo por estar aqui, para mim é um prazer. Adoro conhecer empreendedores e empreendedoras novas. Muito legal também ver várias mulheres por aqui. Eu vou abrir minha apresentação, só um momento, vou compartilhar minha tela. Mas, assim, podem me interromper, gente, não tem... A gente vai falar bastante coisa aqui, vou falar bastante coisa. Espera aí, vocês estão vendo minha tela? Se tiverem alguma dúvida, podem me interromper, podem parar, podem fazer perguntas. A ideia é que a gente construa um conhecimento aqui, então não tem pergunta errada, tem pergunta que leva a gente a descobrir. Então, obrigada de novo pelo convite, para mim é muito legal estar aqui. E a gente vai falar hoje de montando meu pitch. Falando rapidinho de mim, vocês já me apresentaram, mas eu já tive uma startup, já fiz muito pitch por aí, já me desafiei bastante com isso e eu confesso que, para mim, pessoalmente, aprender a falar em público, treinar um pitch, contar uma história, mudou a minha vida em muitos pontos. Me fez me comunicar melhor, com isso eu consigo me passar a mensagem que eu quero de forma estratégica para diferentes públicos, diferentes stakeholders. E, além disso, de me sentir mais segura quando eu tenho um desafio, tanto em negociação como uma reunião importante. Então, meu caminho passa um pouco por aí. Eu sou formada em relações públicas, atuei com marketing até empreender, e também tive a honra de participar de alguns programas, como um programa nos Estados Unidos, e fui estudar no MIT, onde tive uma certificação de inovação e liderança, e a minha empresa, o Amor é Simples, na época virou um case lá também. Então, isso é uma coisa que eu me orgulho bastante. O que nós vamos ver hoje, então? São 4 tópicos. Começamos pelo básico, obviamente, o que é um pitch. Depois a gente fala de montar o pitch, onde eu vou gastar mais tempo, e depois dicas finais, que vão ajudar bastante quem está preparando o pitch. Depois a gente tem perguntas e respostas, mas se vocês puderem comentar já, eu não consigo ler o chat, tá? Mas depois eu queria saber quem já fez pitch, quem não fez ainda, só para mim saber quem está estreando nesse mundo também, conhecer um pouco mais vocês. Então, começando pelo básico, o pitch, ele é uma apresentação breve e direta da empresa, produto e serviço ou ideia, e o objetivo dele é vender ou convencer a audiência a comprar, usando bons argumentos. Ele ficou mais popular aqui no ambiente de startup investidores, que é o foco do material de hoje. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum tu ouvir o pitch para tudo. Eu quero apresentar uma ideia de uma campanha, tem um produto, tem um livro, sempre se faz um pitch em tudo. Então, lá eles têm um pitch na ponta da língua. Então, basicamente, é para dizer, em poucas palavras, qual é o teu projeto, qual é o negócio que tu está atuando, qual é o teu mercado, qual é a dor que tu cura, o diferencial e o que tu busca no momento. Eu vou decupar com um exemplo real do Amor é Simples, de 2019, é um pitch antigo, mas eu posso depois enviar para quem quiser o modelo, com exemplos reais do que eu fiz. E aí, de novo, essa é uma fórmula que funciona, passa bem a mensagem, mas não tem fórmula mágica, né? Tem que ter alguns tópicos daqui, eu trouxe o que eu acho mais relevante, mas o
uma das dicas também é sempre buscar no Google e ver empresas que tu admira. Se for buscar no Google, tu consegue ver pitch do Airbnb, do Uber, do Google, enfim. Dá sempre para buscar mais referências e ver o que funciona ou não. O que eu trouxe aqui é o que, para mim, funcionou muito, e hoje, quando eu faço pitch, eu sigo essas etapas. E é bem importante que o empreendedor tenha sempre na ponta da língua alguns tipos de pitch. Primeiro, ele tem que entender que é importante adequar o pitch para o cenário ou para o objetivo. Tem vários tipos. O de 1 minuto é um que precisa ter, quer dizer, o de uma frase é um que é muito importante ter. O elevator pitch de 1 minuto, 30 segundos, é importante ter também para treinar. A gente nunca sabe que conexão a gente pode fazer amanhã no elevador, no restaurante. É muito bom também saber para poder vender. E o pitch deck, que é uma forma mais aprofundada para buscar investimento, para levar para o mercado a ideia. E nós vamos focar nesses 2 modelos hoje. Vamos começar. Vou ter que começar pelo pitch de uma frase. E parece simples, porque a gente está falando uma frase, são poucas palavras, mas é difícil, porque sintetizar é difícil, resumir é difícil, ser objetivo do que a gente quer dizer é um desafio. Por isso que é muito importante, para mim, na minha opinião, é impreterível, o empreendedor tem que ter. E aí tem essa frase que eu gosto muito, que é: se tu não consegue resumir o teu negócio em uma frase, é porque tu não conhece ele o suficiente. A gente tem que ser objetivo, porque se a gente começar a se enrolar, a audiência vai mudar, vai cansar, não vai ouvir. Ainda mais hoje em dia que a gente tem tanta informação na palma da mão, que a briga por audiência é um dos bens mais preciosos que todas as empresas hoje discutem. Como eu consigo mais tempo dessa minha audiência? Então, aqui tem algumas dicas. Depois eu passo também esse material para vocês. Mas o pitch de uma frase é o começo de tudo. É me entender bem o meu negócio e depois a gente desdobra. Então, dicas para começar a fazer teu pitch de uma frase. Separe as palavras-chave mais relevantes do teu negócio. Defina o que ele é. E o que eu falo aqui pode parecer óbvio, mas a gente às vezes esquece. Eu já acompanhei também muita competição de pitch, que às vezes a pessoa dizia tudo, mas não contava o que era a ideia. É um app? É um site? É uma consultoria? É um e-commerce? O que é? Um software? Que produto é? Quem é o teu público-alvo? E que problema você resolve? E aí, por final, adicionar um molho secreto. O que só tu tens que te diferencia de todo o resto. Tem uma formulazinha aqui pronta, que funciona muito bem, que é: minha empresa, o nome da empresa, está desenvolvendo, atua em falar minha oferta, para ajudar a minha audiência numa dor que ela tem, e esse é o meu diferencial. Aqui é um exemplo do Amor é Simples. A frase podia ainda ser um pouquinho mais curta, tá? Mas então, o que é o Amor é Simples? Era uma empresa de vestidos de noiva, uma marca de vestidos de noiva, com foco em casamentos não tradicionais. E aqui também era nicho, então a gente já dizia o nosso público-alvo. E mulheres da geração Y, com produtos que um design é mais moderno, mais leve, preços bem mais acessíveis, porque a gente quer revolucionar uma indústria inteira, pouco inovadora, de mais de 1 bilhão, reconhecida por seus preços abusivos. Hoje, a nossa frase já é diferente, essa é uma frase de 2019, mas está tudo ali. Então, ela já situa um pouco onde eu estou nesse universo, o que a minha empresa faz. A gente vai para o pitch deck, que é onde é trabalhoso, não é fácil fazer pitch. Todos os que a gente fez ao longo da nossa história, desde 2016 até 2020, a gente trabalha horas em cima, é natural ter muitas versões, e é treino e prática. Então, definiu essa primeira frase, já tem uma ideia do teu negócio, a minha sugestão é a gente seguir essas 7 etapas, que vai dar uma visão geral da empresa para a audiência. E é bem importante entender também, quando a gente faz um pitch, se for fazer uma competição de pitch, por exemplo, se é 3 minutos, 5 minutos, 4 minutos, tentar entender, mas um pitch deck muito longo, ele também não é objetivo. Então, muito mais etapas do que essas, pode começar a ficar muito cansativo. Então, é bom sempre não perder a objetividade. Começando pela etapa 1. Qual é o problema ou a oportunidade que tu está atuando?
Isso é bem importante, porque que mercado tu atua? Como é que surgiu a oportunidade? E aqui é interessante para a gente poder contar uma história, por exemplo. Se tu sentiu na pele esse problema, como é que tu teve essa ideia, se tu tem um background nesse assunto, é bem interessante contar aqui um pouco da onde veio, do teu caminho até essa ideia. E aí, qual é a necessidade que tu está atendendo que a concorrência não está atendendo? Isso também já diferencia um pouco do teu produto ou negócio. Então, aqui é um exemplo real do Amor é Simples. Vou passar rapidinho, porque tem bastante conteúdo, mas a gente contava uma história. Nós fomos casar, queríamos comprar um vestido, era muito caro, eram vestidos muito pesados, enormes, pomposos, um tratamento abusivo para a noiva, nos viam como um cofrinho, não nos tratavam bem, e a indústria era muito parada no tempo. Então, a gente pensou, quantas noivas como a gente não estão ali? Talvez aí é uma chance de negócio. E aí, isso para um investidor, ele já é um grande passo, porque eu senti na pele essa dor, eu sei o que eu estou falando, eu sou a minha consumidora. Então, hoje em dia, a gente tem que ser muito obcecado pelo nosso cliente, tem que ter muito o customer centric, que se fala muito. Então, se eu já sofri na pele isso, eu consigo muito bem me colocar no sapato do cliente, eu vou saber, sim, fazer uma solução que vai ter aderência de mercado. Passando para a solução, então, eu mapeei ali por que eu tive essa ideia, o que aconteceu, qual é a oportunidade, e agora, então, apresentar a tua solução. Tem alguma inovação? Tem algum diferencial? Está clara a execução da ideia? A audiência consegue entender que tu tá sanando uma dor? É um problema real? E aqui é bem importante ter exemplos, ter algum protótipo que reforça a solução. Por quê? Porque, às vezes, nós empreendedores, isso é natural de qualquer área, mas quando a gente cria alguma coisa, nós somos tão apegados à nossa criação que às vezes a gente perde um pouco a objetividade. Então, eu também já vi muito pitch que a solução não é muito bem explicada. Eu ponho uma tela de um app. Tá, mas o que é esse app? Para quê? Aonde ele funciona? Que mercado ele atua? Então, tem que ter sempre muito... Quanto mais exemplo, quanto mais tu conseguir contar essa história, mais tu vai convencer o outro lado de que tu sabe o que tu tá fazendo. E aí, esse é um exemplo nosso. Nossa solução, então, era um e-commerce, era uma loja, era um multicanal, mas eu botei ali um exemplo do meu e-commerce e aí quebrei todas as barreiras. Então, no nosso caso, a gente também já não colocou só produto. A minha solução é vestido. Não, não é só vestido. A gente tinha um nicho diferente, um propósito diferente, um preço diferente, um atendimento, uma entrega, o tempo. A gente queria mudar a forma como se consumia vestido de noiva. Então, minha solução não era só o produto, minha solução era todo um lifestyle, todo um novo jeito de consumir. Depois isso vai para o mercado, e essa parte é muito importante, porque para a gente saber, porque tem que ter um mercado definido, não é todo mundo que é cliente, existe sim um nicho, existe um público-alvo, e quem diz, isso também é muito comum de ver de empresas, meu público-alvo é todo mundo, são mulheres ou são homens. Não, existe um nicho, se tu não conhecer teu público-alvo, quem é, tu não vai convencer investidor, e aqui eu vou falar uma abordagem de investidor mesmo, porque o investidor olha para ideia, execução, escala, mercado e planos futuros. Então, qual é o teu mercado, o tamanho do mercado, quantas pessoas podem ser consumidores em potencial, quem sente esse problema, e tem que ter dados completos, tem que passar credibilidade. Porque no nosso caso, por exemplo, meu público-alvo é noiva. Não, não é todas as noivas, é impossível ter todas as noivas. Nosso público-alvo era nichado, era geração Y, era um público de 20 a 29 anos. Então, aqui no nosso caso, a gente já trouxe os dados de mercado de casamento, primeiro no geral, é uma indústria de 18 bilhões, vestidos é 1,3 bilhões. Isso foi interessante por quê? Porque, claro, eu estou inserida no mercado de vestido, mas eu posso crescer
quando eu me solidificar com vestido, tem todo um mercado de muito mais dinheiro envolvido. Isso para o investidor é bom, passa credibilidade. E aí também público-alvo. No nosso caso, pediam, tá, mas vocês ainda casam? Sim, elas casam. Vou para o IBGE, olho esses dados, cruzo com o meu público-alvo e passo um panorama de onde eu atuo. Depois, modelo de negócio. Essa parte também tem que estar bem delimitada. Como tu ganha dinheiro? Qual é a tua fonte de receita? É uma só? São várias? É mensal? É recorrente? É uma conta só? Quais canais você atua? Qual é o processo desse ganho? Qual o local você atende? E aí eu só trouxe um quote, uma frase, porque o modelo de negócio, ele não é só a transação, eu ganho por uma venda. Não, tem uma lógica. Como é que tu cria valor? Como é que tu captura valor? Como é que tu entrega valor? Então, no nosso caso, por exemplo, não é só eu produzo um produto, eu vendo o produto. Isso explica muito pouco o modelo de negócio, a engrenagem que existe numa empresa. Então, no nosso caso, usando um exemplo real, a gente falava de duas formas. Primeiro, a transação mesmo, a gente produz dessa forma, nós vendemos dessa forma e nós temos um plus, ganhamos dinheiro com algumas outras, de algumas outras formas. Mas a gente também captura e gera valor de outro jeito. A gente entende a nossa cliente, a gente entende que ela é omnichannel, onde ela está, onde eu impacto essa cliente, como ela nos descobre, o que ela consome, onde ela converte, online, offline, enfim, a gente conseguiu mapear exatamente onde a cliente está e o que ela quer para ser mais assertivo. Isso também é valor, isso também ajuda a diferenciar para o investidor. Depois, diferenciação. Eu já trouxe aqui um pouco de como a gente se diferenciava como Amor é Simples, mas é importante também falar que tu é único. Por que alguém tem que te dar dinheiro, tem que comprar a tua ideia em vez da concorrência? O que a concorrência tem que tu faz melhor ou tu tem diferente? Enfim, o que é a tua vantagem competitiva? Isso é bem importante para ti também sabendo que tu é único. E esse exercício é bom porque essa parte também pode ser usada para branding. Quando a gente cria uma empresa, cria uma startup, o branding também conta uma história. Tu consegue comunicar, tu consegue se vender, consegue fazer com que as pessoas gostem de ti, criem empatia pela tua solução, porque também tu tem algumas coisas únicas. Então, fazer esse cruzamento do que tu usa como branding, como marketing, trazer um pouco aqui na tua diferenciação. Então, por exemplo, aqui, a gente, como é para investidor, eu não coloquei muita coisa de branding ou de marketing, mas eu faço esse paralelo porque a marca também é valor, né? Então, aqui no nosso caso, 2 exemplos. Por exemplo, obcecada pela nossa cliente. Isso para a gente era um ativo muito grande, porque na indústria de casamento, poucas empresas têm essa abordagem de entender real a dor do cliente, ser obcecada pela jornada. Então, ali a gente tem uma jornada de compra do cliente, que isso é um diferencial, isso para o investidor conta muito. E algumas coisas da nossa empresa. O quanto a gente cresceu, compramos um blog enorme, que era uma fonte de leads inesgotável, um pouquinho da nossa história. Isso para investidor, né? Se eu fosse fazer uma apresentação que a audiência fosse de noivas, de jovens, eu ia diferenciar um pouco isso, eu ia fazer mais essa abordagem para o cliente final. Então, eu sempre adequando o meu pitch para a minha audiência. E aí, 2 pontos finais, estou quase acabando. Esse é bem importante também, que é o time. O investidor olha muito para time. Por quê? Ele quer ver 2 coisas principais. Ele quer ver se essas pessoas, se é um time forte, com experiências que se complementam, 3 coisas principais. Se é um time forte, os conhecimentos se complementam, se os donos da ideia, quem fundou a empresa, está full time na empresa, e se essas pessoas são capazes de executar. Porque tu pode ter uma ideia incrível, tu pode ter um produto revolucionário, só que se os teus fundadores não são full time, o que o investidor pensa? Esse cara não acredita na ideia dele, por que eu vou acreditar?
Ele quer pessoas full-time dedicadas à execução. Se é uma ideia incrível, mas o time ainda é pequeno ou não tem alguma pessoa-chave, ele pensa, tá, mas tem como executar? Eles vão conseguir cumprir esse desafio? E aqui não é para quem está começando e tem uma equipe pequena, não é para botar um balde de água fria, pelo contrário, o investidor sabe a etapa de criação da tua empresa. Então, ele sabe se tu está bem no começo, a MVP, se tu é early stage, se tu está crescendo, ele vai saber. Ele vai saber que um MVP, tudo bem ter uma pessoa, tudo bem ser um protótipo, mas ele quer realmente conhecer a fundo quem vai executar aquela ideia para ele poder botar o dinheiro dele ou não. Então, aqui no nosso caso também, a gente falava o que cada uma fazia, botava principais tópicos da empresa, mas também é importante sempre colocar mentores, investidores, aceleradoras, porque isso também brilha o olho. Por exemplo, nós tínhamos mentores incríveis do Brasil, temos. Mentores incríveis, que fazia muita diferença apresentar, inclusive Renato Mendes, é professor da PUC, aí são pessoas incríveis, então divulguem. E se vocês não têm mentor, se estão no começo, não atrás de mentores. Hoje em dia tem sites de mentoria, ou busquem alguém que possa mentorar, isso é importante, não só para vender num pitch, mas também para o crescimento de vocês, né? Empreender é uma jornada solitária muitas vezes, e ter mentores que nos ajudem a clarear um pouco as ideias é importante. Por fim, acabando o pitch, então, montei meu pitch, estudei meu mercado, entendi meu modelo de negócio, botei no PPT, convenci o que eu faço, mostrei meus diferenciais e falei do meu time. E aí, acabei? Eu acho que não. A minha sugestão sempre é que o pitch tenha um pedido final. Porque tu já tá com aquela audiência te ouvindo, tu já tá se apresentando para muitas pessoas e não custa, se tu não tá buscando dinheiro, não custa, por exemplo, pedir uma mentoria, pedir ajuda. O empreendedor que está não só quem está começando, mas acho que de qualquer nível, tem que ter parcerias, contatos, rede, tem que formar rede. E eu sempre vi, por exemplo, a chance de fazer pitch como formar rede. Sempre conhecer pessoas. Então, se for em busca de investimento, mostra teus planos de expansão, mostra onde tu quer investir, mas se não for, pede mentoria, pede contato, pede conexões. Então, por exemplo, a gente estava falando antes do Web Summit, que aconteceu aqui em Lisboa, eles têm startups de todos os níveis. Tem startups que estão na fase de MVP, prototipagem. E aí, pouquíssimos deles iam lá e dizer, eu quero agora dinheiro. Porque eles estão numa etapa muito anterior. Então, eles iam lá e diziam, eu quero uma conexão de alguém que entenda desse software, ou de alguém que tenha um contato de uma empresa, de uma fábrica, sei lá onde. Vai formando conexões. E também ter esses planos, ter uma ideia de onde tu quer ir, passa credibilidade e confiança. Um exemplo real nosso, então, tem um slide com dados financeiros, eu não botei aqui, mas a gente também falava primeiro das dores da persona que a gente queria atingir, onde queríamos investir, e depois algumas coisas de projeção financeira, onde a gente queria alocar cada investimento. Então, acabei o pitch e algumas dicas. Se tiverem perguntas, podem me interromper ou podem colocar no chat. Tenho, acho que 4, 5, 6 dicas. Já falei, mas só para reforçar, adaptar o discurso à audiência. Quem é o público, realmente? Conhecem a empresa? Conhecem o mercado? No meu caso, por exemplo, era muito raro alguém conhecer o mercado de casamento, mercado de noivas. Tem muita chance de inovar nessa área, mas é muito pouca gente. Então, eu já ia preparada para responder muitas dúvidas ou para defender esse mercado, mostrar que é um mercado que tem muito, muito potencial de crescimento. Então, sempre entender quem está te ouvindo para te adequar muito a mensagem a esse público. E aqui vale também para o tempo de pitch, né? Entender o tempo que tu tem. Esta dica, para mim, também, eu estudo até hoje storytelling e acho que ajuda muito. Aplicar na apresentação, contar uma história. A história é uma história envolvente, ela prende a audiência e tem pesquisas inúmeras com dados.
que se eu contar uma história bem contada, as pessoas vão lembrar muito mais do que se eu só jogar um dado. Então é isso, busquem em você, e tem muita história para contar. Busquem na trajetória de vocês, no caminho de vocês, por que vocês chegaram até aqui? E o que vocês podem contar? Por exemplo, eu estava no PPT, mas eu passei rapidinho. Eu queria comprar online o vestido. Eu coloquei no Google e eu pensei, cara, óbvio que eu vou achar no Google. E não tinha o que eu queria. E aí, tipo, gente, 2013, alguma coisa não está no Google, eu vou criar uma empresa para sanar minha dor. Essa é a real do Amor é Simples. Mas contar essa história é muito mais impactante do que só dizer, então, decidi vender vestidos online. Então, treinem e busquem façam esse exercício de buscar essa história. Falando em treinamento, essa dica para mim, até hoje, eu já fiz mais de 50 pitches, mas até hoje eu treino muito, por várias razões. Primeiro que a gente só aprende fazendo, falar em público, fazer pitch, é impossível tu aprender de primeira, de segunda, tem que treinar e tem que saber que é prática, vai errar, vai acertar, não tem fórmula mágica, mas algumas dicas que para mim funcionaram. Por exemplo, eu acho que eu sou tímida, eu falo rápido, então eu tenho certeza que eu comi algumas palavras ali, e eu não quero fazer isso no pitch. Então, eu gravava a minha apresentação para ajustar o tempo, para entender se eu corri numa parte, se eu esqueci alguma coisa. Eu apresentava para terceiros e pedia feedback. E aí é isso, é teste e ajuste. Então, tipo, a mensagem tá clara, tu ficou com alguma dúvida? Eu corri, eu não falei. E aí, para mim era muito isso, assim, eu treinava muito, justamente porque eu tinha algumas inseguranças que eu sabia. Então, se eu não treinasse muito, eu ia chegar na hora, e se eu esquecesse alguma coisa, eu ia gaguejar, eu ia comer alguma palavra, se eu mudasse alguma palavra de ordem, eu poderia engolir palavras, como eu já fiz aqui falando normalmente. Então, conheçam os pontos fortes e fracos, e é treino. Pitch é treino, e a parte boa é, quanto mais a gente fizer, melhor a gente vai ficar. Mas tem que treinar. O visual também é importante, isso eu acho que é uma informação bem batida já, mas só para lembrar, não dá para ter muito texto, não dá para ter muita informação, as pessoas não leem. O slide que eu tinha com mais texto não era de pitch, era do pitch deck, que é um documento de leitura, não de apresentação, mas fontes grandes, textos sucintos, não é para ler, é só para guiar um pouco a audiência da onde tu tá. Tem que falar mais do que ter textos em tela. E essa também é uma pergunta que todo mundo tem medo, mas é natural, responder perguntas. Os investidores podem fazer perguntas de todos os tipos. E ninguém sabe tudo, está tudo bem. Então, se prepare para responder perguntas, mas não fiquem muito... Isso eu falo por mim, porque no começo, também na experiência, eu ficava na defensiva, ficava com medo, e eu acho que eu performava pior. Com o tempo, eu entendi que está tudo bem se eu não sei alguma coisa. Então, o que eu fazia? Eu dizia assim, fulano, fulana, não tenho essa resposta agora, mas eu vou pegar teu contato no final e eu vou te mandar por e-mail. E com isso tu já vai fazendo um relacionamento, já faz um contato, já fala, já leva para estender a conversa depois. Mas sim, é importante, quem for apresentar, saber dados de mercado, saber projeções, saber vendas, porque se não souber alguma coisa muito básica, por exemplo, qual é o teu faturamento? O que tu quer faturar no ano que vem? Qual é a tua projeção de crescimento? Se não souber coisas mais básicas, aí também passa a impressão de despreparo. Mas hoje também, jogando no Google, tem muito treinamento de exemplos de pitch, exemplos de perguntas, dá para também treinar essas respostas. E aí lembrar também que todas são insights. Isso também é importante. No começo, quando eu também tinha menos essa experiência, eu achava que qualquer dúvida ou insight ou crítica era fundamental, até entender que não, ela é um insight. É um insight, eu vou entender, vou ouvir, mas às vezes a gente recebia ideias que não tinham nada a ver. E eu pensava assim, não, mas se essa pessoa está falando, eu preciso. Só que aí tu começa a perder a objetividade, a bater cabeça, eu pensei, não,
essa pessoa não entende do meu setor, ela não entende do meu negócio. Esse insight que ela falou é interessante, mas eu entender onde tu vai colocar e direcionar também cada insight. Mas sempre se aprende muito. E a última dica, que é o que eu mais gosto, é falar com paixão. Por quê? Ninguém sabe mais do teu negócio do que tu. Tu criou, tu sabe as dores de empreender, as delícias de empreender, o quanto aquilo ocupa o teu dia, a tua mente, o teu futuro, o teu presente, mas também porque empolgação, passar essa empolgação, tu cria uma empatia do lado de lá, tu gera uma confiança, porque a pessoa que olha pensa, tá, ela tá tão empolgada com a mensagem, ela tá tão apaixonada por aquilo, que tá, eu acho que eu vou ouvir, acho que vale a pena ouvir. Até porque se eu chegasse aqui, por exemplo, agora, meio cabisbaixa, falando num tom de voz, assim, meio desempolgada, vocês iam dormir, né? Então, manter uma entonação, manter uma empolgação, eu acho que conta muitos pontos. E aí eu gosto muito dessa frase da Maya Angelou, que vale para muitas coisas, mas eu acho que para fazer pitch vale muito também, que é: eu aprendi que as pessoas vão esquecer o que você disse e o que você fez, mas elas nunca vão esquecer como você as fez sentir. Então, todo pitch é uma oportunidade de impactar, seja com uma história, com um negócio, ou sim para conseguir investimento. Boa sorte a todos e muito obrigada. Muito bom, Natália. Muito obrigado por compartilhar, foi enriquecedor, muito bom mesmo. Eu acho que meu cachorro ficou passando aqui por mim, peço desculpas. Não, tranquilo, ele não atrapalhou em nada. Eu queria então abrir então para o grupo de startupeiros aí, quem é que tem dúvida, querem perguntar alguma coisa para a Natália, aproveitar ela, esse é o momento, suguem ela. Eu vou começar. Natália, eu fiquei uma dúvida no mercado. Você apresentou o mercado como todo o Brasil, né? Porque, assim, por mais que você esteja num local, você apresentou ele, porque você não vai conseguir chegar nesse mercado, mas você apresenta ele nacional, né? Posso acessar? Obrigada pela pergunta, Yula. Então, no meu caso, eu apresentei o mercado que eu atuo. Como eu era um e-commerce, eu atuava em todo o Brasil. Então, não tem por que deixar de fora. Mas, realmente, se é regional, se é do bairro, se é local, sim. Põe a projeção do teu mercado endereçado, da onde tu atua, mas pode, sim, trazer uma projeção maior, que é justamente isso. Se fosse o Rio Grande do Sul, eu ia trazer dados daqui, mas dizer, olha, o resto do Brasil é isso, tem esse potencial. Então, comparar o potencial da onde tu atua agora com o potencial futuro de crescimento. Mas, sim, não dá para mentir. Né? Não, é por isso mesmo. Na hora que você viu o mercado, eu falei assim, porque aí você pensa no mercado como projeção de crescimento. Hoje eu vou começar aqui, mas com a projeção de crescimento para esse raio, isso, né? Qual é o teu, a gente pode, se quiser me contar do teu negócio rapidinho, a gente pode também direcionar mais a dúvida. Nós somos uma facilitadora de logística reversa de uniformes profissionais. E é bem legal. Qual é a cidade? Poços de Caldas, Minas Gerais. Sul de Minas, vamos lá, sul de Minas. E se tu atua só nessa região, fala da região, quantas empresas envolvidas, qual é o mercado que tu tá hoje atuando, batalhando para conquistar, mas é isso, eu estou nessa região, mas Minas Gerais tem mais tanto, o Brasil tem mais tanto, fazer uma escala, mas sim, tem que começar do teu, porque essa também é uma questão, né? Tu não tem todo, se tu tentar hoje para todo, não vai dar, tem uma etapa para cumprir, então tem que começar do local. Tá, obrigada. Gente, gostaria de lembrar também todos que estão participando para fazer aqui assinar a lista de presença, tá? O link que a gente está botando ali no chat. Não se esqueçam de fazer isso, é de super importância para nós. Mais alguém tem alguma pergunta para a Natália? Querem aproveitar? Se não tiverem muito à vontade de abrir o microfone e falar, pode escrever aí no chat que eu repasso, não tem problema.
Vou de novo. Ninguém vai, eu vou. A mentoria pronta. Não, e a gente tem que preparar um pitch, eu nunca fiz, então eu estou aprendendo. Você contou muito do seu storytelling, então assim, porque eu peguei as fases, oportunidade e problema, então antes de apresentar isso, você veio contando a sua dor, a sua história, isso? Eu vou fazer perguntas bobas, Ana Natália, porque eu nunca fiz. Não tem pergunta boba, pelo contrário, tudo é isso, construindo conhecimento, e dá para seguir esse meu passo a passo, né? Então, esse storytelling, se for olhar esse pitch como um todo, ele vai aparecendo, vai sempre conectando os conhecimentos, mas é bem interessante, sim, começar a contar por que tu chegou nessa empresa. Tu sentiu essa dor aonde? Foi tua? Foi de um conhecido? Foi da onde? Porque quanto mais a audiência conseguir entender que tu se relaciona com essa dor, tu se conecta com esse problema, mais vai convencer que tu é a pessoa ideal para ter essa solução. Tu é a pessoa ideal para oferecer o teu serviço hoje. Então, ao longo da apresentação, vai contando, porque se a gente só chegar e for objetivo, por exemplo, hoje, não me lembro todas as tuas palavras, tá? Mas, hoje existe um problema na indústria que é a logística de tais materiais. É um mercado potencial de 10 milhões de reais. Tem este concorrente. Nós estamos oferecendo este serviço. Não brilha tanto, não convence tanto. Mas aí, se a gente começar a contar, então, eu trabalhei neste setor há 10 anos, eu já senti esse problema, eu já vi que há uma perda anual de tantos milhões no mercado por conta disso, fora que uma logística complicada impacta muito o ambiente, porque se gasta mais gasolina e se perde tempo. E aí a gente vai contando. Então, quando eu senti essa dor de mercado, eu me juntei com o meu sócio, que é da outra área, e pensamos, vamos revolucionar a forma como essas coisas acontecem. Por isso, nós criamos a empresa. Fica mais convincente. Não, você já me ajudou até no storytelling, ó. Olha aí, é prática. Pode me mostrar depois, tá? Nossa, então pode deixar. Estou disponível. Temos uma pergunta aqui no chat. Natália, vale a pena falar sobre números do MVP? Impacto e etc? Vale a pena porque o MVP, ele é a validação da tua ideia. Então, tu só vai conseguir evoluir do MVP para uma early stage startup e assim evoluindo nessa jornada, se tu conseguir validar a tua hipótese, validar o teu produto, validar o teu mercado. Então, é fundamental falar isso. E, às vezes, do MVP, tu pode ter uma iteração, tu pode pivotar, e tá tudo bem. É justamente isso, entender cada vez mais o fit do teu cliente e do teu produto e o mercado que ele está. Então, eu acho que é fundamental, mesmo que seja, criei esse produto, esse é meu MVP. Eu tive o meu impacto, o meu retorno foi ABC. Mas dado esse cenário, percebemos que a gente vai ter que pivotar. Então, a gente vai ter uma mudança para isso. Eu acho muito válido, porque a gente só avança quando percebe que, sim, eu tenho um produto adequado. E aí isso é bem importante também, porque a gente esquece, e até não tá na apresentação, mas eu falo muito também em outras mentorias, a gente esquece que só tem empresa se alguém pagar. Não tem serviço a um negócio se não tiver uma pessoa pagante. E por que parece óbvio, mas não é? Porque é muito comum o empreendedor esquecer de falar com o público-alvo. Isso é muito importante, ser obcecado pelo público-alvo, pela tua persona e pesquisar, fazer... E aí tem um exemplo do óculos que eu gosto, que é muito fácil ficar com a lente virada para nós, virada para dentro de casa, em vez de botar a lente para fora. Então, é muito importante falar com todas as pessoas
disponíveis, o teu cliente final, o teu fornecedor, o teu futuro parceiro, falar com muitas pessoas para validar, porque às vezes a gente pode ter o melhor produto, a melhor solução, o melhor design, mas se não tiver uma pessoa pagante, não tem empresa. Então, o MVP também é muito isso. Tendo alguns dados de validação, tem que apresentar. Porque aí vai colher insight, vai colher feedback, vai evoluir a partir daí. Boa. Sobre impacto, a mesma coisa, Natália. Também. Se a tua empresa Sim, eu acho que trabalha... está bem conectado. Que dados tu vai trazer, né? Qual é o impacto disso? E, às vezes, alguns MVPs não são nem necessariamente financeiros, né? Lancei o MVP, às vezes é um software, enfim, lancei meu MVP num software que vai melhorar o RH, a gestão de pessoas. O teu MVP talvez não tenha um dinheiro, não tem pagantes ainda, mas tu validando o teu MVP, tu vai ter dados de uso, de tempo economizado, de quantas pessoas o cliente gostou ou não, qual é o valor que tu está entregando. Então, não necessariamente é dinheiro, é o valor que tu está gerando. Perfeito. Juliana Ramos agradece. Obrigada, muito legal ver muitas mulheres. Pois é, cadê a participação do público masculino? Tá todo mundo aí, ninguém pergunta nada, mas quando eu desligo aqui, quem é o mentor já vem perguntar. Daniel, e sobre o pitch, como é que é? A vez de aproveitar, especialista mora aqui do pitch. Gente, mais alguma pergunta? Tá todo mundo com o pitch pronto, então. Tá todo mundo com o pitch pronto já. Tá prontíssimo, vão arrasar. Natália, eu tenho uma dúvida. Eu não sei quanto tempo que vai ser o nosso pitch. Talvez seja de 5 a 10 minutos, enfim. 3 minutos. 3 minutos? Paulo. Isso. O que acontece? Amanhã a gente vai falar sobre o hands-on pitch, mas só para você ter uma ideia, vai ser 3 minutos. Máximo 3 minutos. Não pode passar nem um segundinho. Então, eu vou fazer uma pergunta bem direta para a Natália. Qual que deveria ser o foco principal, assim, de todas as startups nesse pitch de 3 minutos? Pergunta de 1 milhão de reais. Não, eu tô brincando, Paulo. Geralmente, quando a gente está fazendo um pitch num programa ou numa competição, existe alguns tópicos que serão os mais valorados. Eu não sei, Dani, me ajudem se vocês têm ou não, mas tu precisa apresentar a empresa. Então, esses 7 itens que eu coloquei, se eles não estiverem presente, vai faltar alguma informação muito importante para quem for avaliar. Mas, geralmente, existe o que a banca avaliadora dá notas, o que eles vão valorar. Isso é de praxe ter. Mas, se tu esquecer de contar a tua solução, ou o teu time, ou teu plano futuro, teu pitch vai ficar incompleto. Então, não existe um foco só, além de criar uma apresentação sucinta que venda. E é bem importante seguir o tempo, porque isso prova que o empreendedor está preparado e está afiado. Pode ter um pitch muito bom, mas se estourar o tempo, perde muito ponto, porque não se preparou. Não sei se eu respondi, pessoal da Tecno, que me ajuda aí. É isso aí, perfeito. Todos os processos que tu passou ali são os requisitos básicos, né, que tem que ter no pitch para que atenda. Uma pergunta de Dani no chat. A pergunta do Thiago Sinigalha. Qual o momento da startup que devo pensar em montar um pitch? Em qual momento, né? Muito boa pergunta também, Thiago. Eu acho que é importante tu ter na ponta da língua um pitch rápido, de 1 minuto, de 30 segundos, para te falar quando perguntam, né? A gente está sempre tendo networking, é muito importante. Então, eu acho que esse pitch curto, todo mundo da empresa, aliás, teria que saber, né? Principalmente os sócios fundadores, enfim, tem que saber comunicar o que tu está fazendo e por que a tua ideia é a melhor do teu setor, por que tu está fazendo o que tu está fazendo. Mas o montar um pitch, ele vai da necessidade. Por exemplo, a gente montou o nosso quando buscou investimento. Até então, não tinha necessidade de ter um pitch, nós não tínhamos uma razão forte de focar no pitch, porque é trabalhoso, é um exercício longo,
de levantar muitos dados, né? Então a gente priorizava outras coisas. Mas quando for buscar investimento, ou, por exemplo, aqui, que vocês estão estruturando mais a ideia, tendo mentorias, é bom para já ter esse negócio, já está por um pouquinho mais formatado qual é o negócio de vocês. E o pitch ele vai se desenvolvendo também, né, ao longo do tempo. Tu cria um padrão ali e ao longo do desenvolvimento da startup ele vai se modificando junto, né? Ele não é uma coisa estática. Sim, com certeza. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela vale para o pitch, como vale para a startup, como para qualquer produto, que é: se tu não tem vergonha da primeira versão do teu produto, tu começou tarde demais. E eu gosto muito dela por isso, assim, nada tá pronto nunca, né? Tá tudo sempre evoluindo. Então, esse é muito da mentalidade ágil que a gente vê muito hoje em dia em startup principalmente, né? Pesquisa, analisa, melhora, evolui. Então, tá sempre assim, faz a tua versão, porque às vezes a gente também se paralisa, acha que não tá bom, não finaliza, mas não, faz a versão, põe na rua, colhe feedback, entende o que pode melhorar, o que não, e vai evoluindo. A gente faz versão de pitch muito frequente, porque é isso, eu tenho um resultado novo, uma conquista nova, uma necessidade de comunicar nova, isso é verdade. Boa. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu tô sentindo falta da Rosângela fazer perguntas. Rosângela, faça a sua pergunta, Rosângela. Não precisa. Tá. Então, não tendo mais perguntas... Tá super bem entendido, viu, Daniel? Tá ok, perfeito. Esse é o... Então, não tendo mais perguntas, eu acho que a gente encerra, né, Jéssica? O que tu acha? Sim. Você está no horário também. Tá bem? Todo mundo já assinou aqui a lista de presença? Se não assinou, tem esse tempinho aqui do encerramento para acessar o link, acessar a lista de presença, assinar para a gente, por favor. Quero agradecer, então, a presença da Natália e de todos aqui também, por estar até esse horário com a gente, a Natália ainda mais tarde. E até uma próxima oportunidade, né, Natália? Com certeza não será Obrigada, a gente. última. Sucesso para todos, boa sorte no pitch. Espero que eu tenha ajudado. Um bom resto de dia para vocês. Obrigada, Nath. Obrigada. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Lembrando que também está sendo gravado esse encontro. Vocês podem acessar esse encontro para produzirem o pitch, né, o material de vocês. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até amanhã.